Afinal, por que algumas coisas acontecem na sua vida? Isso é um assunto onde muita gente deve se perguntar diariamente conforme as dificuldades e desafios da vida. Mas será que você está realmente pronto para saber o porquê que essas coisas acontecem e persistem na sua vida? É sobre isso que eu vou falar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Rosa, eu sou artista e terapeuta e aqui no canal das Mandalas e Autoconhecimentos a gente fala sobre como as mandalas te ajudam no autoconhecimento, mas principalmente auxiliam a gente nessa nova visão pessoal. Afinal, não é tanto sobre o que acontece, porque independente do grau de consciência que você tem na sua vida, as coisas não vão deixar de acontecer. Seja lá em que religião você estiver, em que tipo de ideologia você estiver seguindo na sua vida. Absolutamente nenhum caminho te libertará de acontecimentos na sua vida. Nenhum caminho. Eu vou virar Buda e vou pra Tailândia. Você vai ter os seus desafios, vai ter esses acontecimentos. Quando você vai pra igreja, você se liberta de tudo e a sua vida vai ser mais fácil. Não. Eu vou pra não sei qual religião e falam que a vida vai pra frente. Não. Todos esses caminhos te dão ferramentas de você poder lidar com esses acontecimentos de forma mais leve, mais harmônica e mais consciente. Então não é sobre o que te acontece, as coisas não vão parar de acontecer, as coisas não vão parar de acontecerem mesmo, porque a vida continua sendo vida independente de como você se coloca religiosamente ou consciencialmente. A questão não é sobre as coisas que acontecem, quero deixar muito claro isso, que é fazer a mandala e meus problemas vão acabar. Não, a forma como você vê os problemas vão mudar. Você entrando numa religião, seus problemas não vão acabar. A forma como você vê os problemas vão mudar. Então nunca é sobre o que acontece, é sobre como a gente lida com aquilo. Então as coisas nunca vão deixar de acontecer. Mas o que vai virar a chave completamente é como eu lido com aquilo. É como eu tô reagindo com aquela situação. Então, por exemplo, existem acontecimentos e existem lados positivos e negativos desses acontecimentos. E vai da visão de cada um, como cada um enxerga aquilo. Então, por exemplo, tem coisas que para algumas pessoas é extremamente pesado, traumatizante, negativo, e para outras nem tanto. Aquilo é uma coisa mais simples, mais suave, onde a pessoa já tem ali maior percepção interna, então ela já não acolhe aquilo com tanta dor, com tanto pesar. Então, uma mesma situação, um mesmo trauma, ele vibra de forma diferente para cada um. Então, é sobre isso que a gente busca falar sobre consciência, sobre autoconhecimento, sobre a expressão através da arte. Porque nunca é sobre o que está acontecendo, as coisas vão continuar acontecendo, a vida vai continuar sendo o que ela é. O que muda é a forma como você se relaciona com essas mudanças, como você olha para essas mudanças, para essas questões, para esses acontecimentos. E a forma como a gente olha para tudo isso, para esses acontecimentos, para essas situações e tal, muda tudo, porque se o mundo é interior e a forma como a gente enxerga ele reflete o nosso interior, então se eu começo a modificar o meu pessoal, começo a modificar esse meu olhar, automaticamente eu vou começar a modificar a forma como eu vejo tudo. Então, puxa, realmente é uma tragédia. Mas eu vou trazer aquilo como uma dor pessoal. O que eu posso fazer sobre aquilo? Qual a ajuda que eu posso fazer? Daí então eu faço, promovo aquilo e solto, porque não é que não é uma dor minha, é de todos nós, né? Mas precisa ser impessoal, imparcial. Senão a gente não consegue realmente ajudar, a gente só consegue realmente ajudar e fazer uma diferença quando a gente está de fora. Quando eu tô dentro da situação, você tá em primeira pessoa, você tá preso naquilo e aí você fica muito dentro da situação e da emoção e tende a não ter resolução, porque você tá muito dentro. Então a gente só consegue ajudar de verdade quando a gente dá um passo atrás. Quando a gente dá uma respirada, quando você dá uma refletida, opa, pera, não é por aí.
E a realidade é sobre isso, né? Então, quando a gente sabe que o exterior não vai mudar, mas é a forma como a gente lida com aquilo que vai mudar, vai pegar muito no quesito humor. Por quê? Independente da coisa que acontece na família, na vida em si, a gente tende sempre a levar muito pro pessoal quando a gente não faz esse trabalho da consciência. Então a gente permite muito que os acontecimentos interfiram diretamente no nosso humor, diretamente em tudo que a gente vai fazer naquele dia ou a partir daquele dia. Esse levar muito pro pessoal, trazer a situação interna pro emocional de uma forma muito profunda, muito interiorizada, muito viva, né, muito intensa, faz com que a gente modifique o humor, faz com que a gente se molde muito. O externo modifica e tem poder demais no nosso estado interno. E deveria ser diferente. Deveria ser o nosso estado interno estar tão bem trabalhado, tão elevado a ponto de você conseguir modificar o externo. Então acalmar pessoas, acolher pessoas, resolver realmente situações e não alimentar a dor daquilo, trazer soluções. Então, quando a gente traz o externo para dentro e não o interno para fora, a gente tende a levar tudo muito pro pessoal. Aí pega na parte emocional, pega na parte mental, pega na parte física. Então, os nossos corpos vão sentindo tudo aquilo de forma muito intensa. Então, o trabalho da consciência, o trabalho desse autoconhecimento com a arte, ele é para que você comece a criar estrutura interna, criar estrutura pessoal, onde você vai criando uma base profunda e muito fixa internamente. É onde você consegue criar ferramentas aí de não se deixar levar, de se manter em estados onde você vai conseguir realmente ajudar e solucionar coisas. E aí, quando a gente pensa no quesito saúde emocional, saúde mental, por que eu preciso tomar essas rédeas, né? Por que eu preciso criar essa base profunda? Para você ter vida, para você poder sanar e cuidar das gerações passadas com amor, com cuidado, com zelo, e para você poder viver e cuidar e apaziguar e amaciar as gerações futuras, seja seus filhos, seus sobrinhos, na verdade as gerações futuras, até filhos de outras pessoas, não necessariamente você ter filhos. Eu mesma não quero ter filhos nessa vida, mas eu entendo que a minha conduta, a minha forma de viver, o meu olhar para a vida modifica a ponto de eu poder ajudar e colocar uma sementinha em gerações futuras de longe, né? Falando aqui com vocês, você expande, não é só sobre família, é sobre gerações e vidas que precisam ter esse tipo de informação. Então, quando a gente entra nesse quesito de criar esse alicerce como que ele é criado, né? Ele é criado com cuidado emocional, com cuidado mental, com cuidado pessoal e físico. Então, enquanto você externaliza muito, você olha muito para fora, você resolve tudo fora, você tende a esquecer o que está dentro. Então, fazer as mandalas, fazer meditação, fazer esse olhar de autoobservação para o autoconhecimento, te coloca em lugares que você começa a resolver dentro primeiro, para o fora, só refletir o que é dentro. Quando você começa a criar essa base sólida de autocuidado, de autopercepção, de autorreflexão, de autoobservação, durante as meditações ativas dessas feituras das mandalas intencionais, intuitivas, você começa a criar um lugar meditativo, um lugar mais atento internamente. E isso naturalmente acaba refletindo na forma como você se comunica, como você lida com as coisas que te acontecem. Qual a ferramenta que você tem para começar a mudar aquilo? O que eu posso começar a fazer para me ajudar a transformar isso aqui internamente? Como é que eu posso começar a olhar para mim? Começar a cuidar de mim. Eu já sofri bastante, já sofri tudo que eu tinha que sofrer. Eu preciso agora de uma ferramenta para andar para frente. Então, a feitura das mandalas são como ferramentas importantes
desse caminhar, dessa virada de página, dessa reflexão, principalmente dessa internalização do sentimento, mas do eterno fluir, você permitir que a vida siga. Então, quando você começa a fazer as mandalas intencionais e intuitivas e começa a entender a magia dessa expressão pessoal, dessa máquina de fazer símbolos, dessa máquina de externalizar e criar a magia interior e a magia exterior, você começa então a sentir, a internalizar e a viver a magia da vida. Porque já dizia Einstein, uma mente que se molda a uma nova ideia, a uma nova estrutura, ela nunca mais vai voltar a ser o que era. Ela nunca mais vai voltar ao estado original. Então, quando você começa a ter essa expansão de consciência com a arte, você começa a se expressar, você começa a pôr para fora, você começa a materializar, você começa a intencionar, a usar tudo isso a seu favor, você consegue então ter essas ferramentas pessoais de lidar melhor com os acontecimentos da sua vida. Então é o que eu falei no começo do vídeo, as coisas não vão deixar de acontecer. A vida continua, os traumas continuam, os acontecimentos continuam, a família continua. Mas é como a gente vai começando a lidar com tudo isso que faz toda a diferença. Então naturalmente isso vai te levando para um novo olhar interno. E aí é muito louco porque eu falo sobre isso, mas esse novo olhar interno, ele naturalmente acaba sendo um novo olhar externo. Porque não tem como você mudar a forma como você vê aqui dentro, a forma como você lida com os seus sentimentos ali com uma ferramenta de fazer a mandala, uma forma de expressão, uma forma de comunicação com o seu espírito. Não tem como você começar a fazer esse trabalho e também não mudar a forma como você vê o externo. É aquela coisa, o interno reflete o externo. Então se você começa a fazer esse trabalho interno, se você começa a se cuidar mais, se olhar mais, se perceber mais e ter maior zelo para consigo mesmo, naturalmente você vai fazer tudo aquilo externamente. Você vai ter mais zelo com situações, com relações, você vai ter um cuidado maior, um tato maior. Você consegue ter mais espaço para realmente resolver coisas e não internalizar tanto, não entrar tanto, e sim trazer uma solução com compaixão e com cuidado. Então, o estado interior, ele vai refletir o exterior. Então, eles não são separados, está tudo sempre muito junto. Não é nunca sobre o que acontece, né? Quem promete para você uma vida sem problemas, sem traumas, sem situações a serem resolvidas, tá te enganando feio, porque né, é impossível banir isso da vida. É impossível banir o próprio girar da mandala da vida, que é um ciclo, né? São ciclos. Então a feitura das mandalas te coloca dentro desse ciclo que é a vida, a gente já tá imerso nela. Mas quando você começa a fazer a mandala, você vai tomando consciência dentro do seu inconsciente dos ciclos. Então você começa e termina uma mandala, começa e termina um ciclo, começa e termina questões, e você vai começando a ter a percepção cíclica da vida, e você vai tendo autonomia de, puxa, respira. É um processo, é uma época, é um acontecimento que está tendo que acontecer agora e vai passar, né? Então tem até uma frase que eu levo muito para minha vida, que é: tudo, absolutamente tudo na vida passa. Então quando estiver ruim as coisas, relaxa, respira, que vai passar. E quando as coisas estiverem muito boas, também aproveite, porque também vai passar. Porque são ciclos. Então a vida é cíclica. Já ouviu falar, né, nos aniversários, que tem pessoas que falam feliz novo ciclo? Porque você girou uma volta ao sol, é um novo ciclo, né? Os próprios planetas são redondos ali, então a profundidade da mandala e da feitura é que você começa a entrar na sincronicidade da vida e na sincronicidade dos acontecimentos de forma mais íntegra, de forma mais dentro, de forma mais consciente.
E aí sim você consegue modificar, ajudar e realmente fazer uma diferença no mundo. Porque você está mudando lá dentro primeiro. Você está criando uma estrutura para daí sim realmente modificar o externo, realmente expandir quem você é. Então, quando a gente não tem a consciência dos ciclos, não tem a consciência das nossas emoções, não tem a consciência do todo, a gente acaba não sabendo quem a gente é e a gente acaba sendo levado pelo externo, porque não tem uma base profunda interna. Então, as mandalas ajudam a fazer essa base profunda interna. Te ajudam a colocar na sincronicidade da vida e dos acontecimentos de forma muito íntegra, de forma muito inteira. Você vai criando essa base sólida. Porque, sinceramente, eu já tive a oportunidade de fazer muitas coisas na vida, mas eu sempre tive algo no meu coração que eu tenho que fazer algo que mova a minha alma. Se aquilo que eu estiver fazendo não tiver um propósito profundo ligado com a minha essência, eu prefiro pagar o preço de não fazer aquilo. Eu venho do caminho da maquiagem e tal, e toda essa parte artística, eu poderia ter escolhido outro ramo, né? Eu poderia estar ensinando a fazer maquiagem de cinema, que foi a minha primeira profissão na arte. Poderia até estar ensinando a como só pintar mandalas, só a parte artística, que já é de grande valia, porque aí começa a ter todas essas reformas íntimas aí. Mas eu fui criando uma base tão sólida dentro de mim, uma verdade tão profunda, um propósito de mudança tão grande, pessoal, que não tem como eu trazer um conteúdo, fazer algo que seja contra o que eu sou. Então, todas essas reflexões, toda essa parte teórica que eu preciso trazer para vocês sobre a feitura das mandalas, todo esse autoconhecimento, porque eu também quero trazer essa consciência e esse nível de percepção de vida para vocês também. Vocês entendendo, vivendo e experienciando toda essa carga de informação junto com as mandalas, junto com as reflexões e as meditações é de grande valia, porque eu tô levando vocês a terem a consciência cíclica da sincronicidade da vida. Então, não é só sobre fazer mandalas. É sim sobre fazer mandalas, mas são os benefícios, é o pós-mandalas, é a atual ferramenta que é o fazer da mandala, intencional e intuitivo. Então, a magia que acontece em volta da feitura das mandalas, esse caminho de entrar no ciclo e na sincronicidade da vida, é o que eu realmente quero trazer para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar o link de um grupo no WhatsApp aqui na descrição do vídeo, onde eu sempre faço reflexões, tem meditações guiadas específicas e bem especiais para quem está lá no grupo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos, é muito importante. E eu agradeço desde já a permissão de você ter assistido até agora e nos encontramos, hoje e sempre. Gratidão.